Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Salmos 125 e o verso 1. Assim está escrito: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Este é um dos cânticos chamado Cânticos dos Degraus, que eles eram cantados pelos peregrinos quando eles iam em direção a Jerusalém por ocasião das festas. São 15 salmos chamados Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, cada um destes salmos era cantado durante a peregrinação. Alguns dizem que, para chegar ao templo, havia lá 15 degraus, e em cada degrau declamava ou cantava um destes salmos. Mas isto são informações que as pessoas trazem. Mas o importante é que eles tinham um significado, principalmente para os peregrinos, os que vinham de todas as redondezas, de todas as áreas, para direcionar-se para Jerusalém. E este Salmo 125, o subtítulo diz a segurança daquele que confia em Deus. Ele faz um comparativo daquele que confia no Senhor sobre algo importante que eles conheciam, que era o Monte de Sião. O Monte de Sião é considerado um monte que permanece para sempre, um monte que não se abala, um monte que não se frustra. E os que confiam no Senhor, o salmista disse aqui, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, observe o valor, a importância de confiar no Senhor, depositar nele toda a nossa confiança sem nenhuma reserva. Confiar inteiramente no Senhor. Em vários salmos está dizendo, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. No Senhor pus a minha confiança e não temerei o que me possa fazer o homem. Então a confiança em Deus traz para nós uma segurança, uma certeza, uma firmeza, uma convicção. E nós vamos, dentro deste assunto sobre confiar e não ser abalado. Não ser abalado é não ser inquietado a ponto de mudar de posição ou de convicção. Então, os que confiam no Senhor, a palavra de Deus diz que eles não serão confundidos. Ou seja, não serão enganados, não mudarão o seu jeito de ser no Senhor. A confiança mantém-os firmado em Deus e não há necessidade de nenhuma mudança. Então aqui, este Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, não se perturba, não se confunde, não deixa de ser o que é. Ele permanece o mesmo e no mesmo lugar, na mesma posição. Assim deve ser o crente. Ele deve permanecer no mesmo lugar em Cristo, na mesma posição de fé, em confiança diante de Deus. Não importa o que aconteça à sua volta, ele deve estar firmado em Deus. E a confiança em Deus que ele demonstrar será suficiente para mantê-lo guardado, protegido e fundamentado em Deus para não ser abalado. E o verso 2 diz, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Então, a presença de Deus está em volta do seu povo. Então, quando nós demonstramos a nossa confiança em Deus, somos comparados ao Monte de Sião e temos ainda a presença de Deus em volta de nós.
E como é que esta presença de Deus vem a nós? Vem através dos recursos que Deus tem. Por exemplo, os anjos são espíritos ministradores que hão de servir, são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. No Salmo 34 está escrito lá: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor é um instrumento que Deus coloca à nossa disposição, ao nosso redor, para nos livrar e defender dos ataques, dos dardos inflamáveis, do maligno, que eles não nos atingem. Mas não nos atinge porque o Senhor Deus está em volta. O Senhor tem recursos que coloca à nossa volta. Mas o importante, o que queremos tecer comentário aqui, é sobre o resultado da confiança no Senhor. Quem confia em Deus, ele mantém-se firmado diante da presença do Senhor. A confiança nos encoraja, nos anima, nos desperta. Uma pessoa confiante é uma pessoa certa do que sente, do que pensa, da maneira como age. A confiança na vida de uma pessoa é um elemento fundamental. Pelo contrário, se ela não tiver plena confiança, logo se percebe na inquietação com que ela se movimenta, fala e age, observa-se que ela não está confiante. Já quem tem confiança não titubeia. É certo, é seguro, é correto. Sabe para onde vai, sabe como agir, sabe como fazer. Por quê? Porque há confiança. A confiança dá essa sustentabilidade na vida da pessoa e ela realiza algo para Deus que glorifica o nome do Senhor. Quando não se tem a confiança, a pessoa fica toda melindrosa, amedrontada, preocupada, perturbada, inclusive. Mas a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor. A confiança tem que estar no Senhor. É o único lugar em que podemos depositar a nossa confiança e não sermos decepcionados. Em todo e qualquer lugar que colocarmos a nossa confiança, a não ser no Senhor, passaremos por vexames, vergonhas, decepções e tristezas. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, nós marcharemos impolutamente, convictos, com coragem, da vitória, da segurança e do livramento que certamente o Senhor Deus proverá àqueles que confiam nele. Quando olhamos o Salmo 71 e o verso 1, nós vamos encontrar a seguinte expressão. O salmista dizendo assim, aqui um salmo de Davi: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então, a confiança em Deus, ela é suficiente o bastante para não permitir que nós sejamos confundidos. O que é ser confundido? A pessoa confundida é uma pessoa que não sabe ao certo, é uma pessoa que está titubeando, está em dúvida, está insegura. Não? Mas a confiança em Deus nos livra de sermos confundidos. Então, ele diz: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então, a confiança, somente ela, e a confiança em Deus, no Senhor, é suficiente para que nós não sejamos confundidos em momento algum, mas permaneceremos naquele posicionamento que Deus nos colocou, com aquela medida da fé, aquela convicção, aquela certeza, aquela garantia da parte de Deus para a nossa vida. E ao confiar em Deus, não seremos confundidos. Confundidos serão aqueles que não confiam em Deus, que não depositam dele
a plena confiança, estes serão confundidos e ficarão prostrados pelo meio do caminho. Mas os que confiam no Senhor não serão confundidos e seguirão o seu caminho brilhante de luz na presença de Deus. Então, este salmo de Davi, este verso do salmo, fala sobre isso, de nunca ser confundido. Quando observamos o salmo de número 25 e o verso 3, nós vamos encontrar uma outra expressão. Salmo 25 e o verso 3 diz assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, quando eu confio, eu tenho certeza, eu tenho garantia. Quando eu confio, eu tenho esperança. Esperança de vitória. A confiança alimenta a nossa esperança em Deus, que nós não seremos confundidos. Então diz aqui, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. E por que esperam no Senhor? Porque confiam nele. Se não confiasse no Senhor, não esperaria nele. Mas por confiar no Senhor, nós também esperamos no Senhor. E quem espera no Senhor não será confundido, não será enganado de forma nenhuma. Serão sim confundidos aqueles que transgridem sem causa, aqueles que procuram a contenda, o litígio, a rivalidade. Estes, sim, diz-nos a palavra que serão confundidos. Então, nós observamos aí no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É firme, é seguro, não é mudado, não será confundido. No Salmo 71 nós observamos, o salmista disse: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. O Senhor livra-nos da confusão, de sermos confundidos. No Salmo 25, verso 3, nós encontramos que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Por que esperam? Porque confiam. Por que confiam? Porque sabem quem é Deus. Porque já têm experiência da fidelidade, do cuidado, da provisão, da proteção, do livramento de Deus para a nossa vida. Então, os que confiam no Senhor não serão confundidos. Os que esperam no Senhor não serão confundidos. Então é bom anotarmos isto na nossa vida de fé, porque em mantendo esta confiança em Deus, nós trilharemos o caminho que Deus colocou para os nossos pés, na plena certeza, na convicção, na garantia da vitória e de que chegaremos aonde o Senhor Deus estabeleceu que chegássemos. E chegaremos lá com a plena confiança em Deus, alimentado com a esperança verdadeira de que o Senhor segue cuidando de cada um de nós. Quando nós observamos lá em Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo, e o versículo de número 20, está escrito assim. Filipenses 1 e 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança. Expectação, expectativa e esperança. Duas coisas importantes. Expectativa é o que se espera alcançar. E esperança é a maneira de esperar, trilhar o caminho necessário.
segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então veja que brilhante o pensamento do apóstolo Paulo aqui, a inspiração que o Espírito Santo lhe deu, dizendo o seguinte: a minha intensa expectação. Qual é a expectativa que você tem diante da presença do Senhor Deus? Paulo tinha uma intensa expectativa. Essa expectativa também tinha o fortalecimento da esperança, e, por certo, esta esperança estava arraigada na confiança que ele tinha em Cristo Jesus. Então ele diz: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada, nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Veja o que a confiança em Deus traz para nós. Uma certeza de vitória, uma expectativa de bênçãos, uma esperança de termos o cumprimento da promessa de Deus sobre a nossa vida. Mas a nossa confiança deve estar firmada e arraigada em Cristo, agora como sempre. Nunca devemos titubear na nossa confiança em Deus. Nunca devemos deixá-la por um momento de lado e permitir que algo venha nos atingir. Não. A confiança no Senhor, nós devemos depositá-la em todos os instantes da nossa vida, as 24 horas do dia que Deus nos dá. Nós temos que estar exercendo nele esta confiança, que vai gerar a esperança, e que a esperança vai dar-nos a expectativa, e nós não seremos confundidos em momento nenhum. Quem confia no Senhor não será confundido. Se você está confiante inteiramente no Senhor, descanse, você não será confundido. Não deixe que dúvidas, que incertezas tome conta no seu coração. Mantenha a confiança em Deus, segura, firme, alimentada com a palavra de Deus. E com certeza, esta confiança vai livrar a mim e a você de sermos confundidos por qualquer coisa que seja. Então, Paulo tinha esta firme convicção da confiança que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. Quando observamos em Romanos, no capítulo 10, e o versículo 11, escrito por este mesmo apóstolo, as palavras são as seguintes. Capítulo 10, versículo 11 de Romanos. Porque a Escritura diz, quem diz? A Escritura, a palavra de Deus. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer. Em quem? Em Jesus. Todo aquele que nele crer não será confundido. Então, é a Escritura que afirma. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. É a maior autoridade que nós temos na terra, da parte de Deus, é a sua palavra. É a Escritura, é a Bíblia Sagrada. E nela está escrito, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido.
Então, para não ser confundido, é preciso crer. Crer em Jesus. Crer no Senhor. Então, é isso que vai nos manter neste caminho da confiança em Deus. Não é confiar em nós, não é confiar na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa estratégia, no nosso estudo, na nossa posição. Não, é confiar em Deus. Quem confia em Deus não será confundido. Quem confiar em outra coisa está sujeito a ser confundido. Mas aqui o apóstolo deixa claro. Em 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 12, está escrito assim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Crer é confiar. Quem crê, confia. Quem não crer, não confia. Quem não confia, não crer. Quem confia, crer. Então, uma coisa está ligada com outra. Ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nós observamos que a confiança em Deus nos livra de sermos confundidos, decepcionados, ameaçados, derrotados. Não. Livra-nos de todas estas coisas. Por confiar em Deus, nós passaremos por todas estas situações adversas, mas não mudaremos um milésimo da nossa confiança em Deus, porque na confiança em Deus tem o livramento, tem a proteção, tem a direção, tem a vitória, tem a confirmação de Deus sobre a nossa vida. Confiar no Senhor é um importante momento da nossa vida, um princípio que nós precisamos praticá-lo diariamente. Esta confiança ininterrupta em Deus. Isso vai nos livrar de sermos confundidos. E o patriarca Jó, aquele que conhecemos como o homem que suportou com paciência as maiores atrocidades na sua vida do adversário, mas manteve a fé, a confiança, a esperança em Deus e chegou em dado momento, no momento maior do seu sofrimento, ele abriu a boca, está registrado no capítulo 19 de Jó, e o verso 25 ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Este saber, este conhecimento era alimentado na confiança que ele tinha demonstrado diante de Deus. Só pode ter esta certeza quem confia em Deus. Portanto, Jó confiava inteiramente em Deus. Mesmo no maior sofrimento da sua vida, ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele disse, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Ele disse, eu mesmo vou vê-lo. Querendo dizer que ele não seria confundido. A convicção e a certeza que ele tinha de que o Redentor vive para sempre e que por fim se levantará sobre a terra, era suficiente para alimentar a confiança no coração de Jó e permitir a ele sofrer com paciência aquelas atrocidades que estavam ali acontecendo, porque lá na frente
mediante esta convicção, gerada pela confiança que ele demonstrava em Deus, a sua situação seria revertida e a bênção de Deus viria sobre Jó. Ele não seria confundido. Quanto os seus amigos o acusaram de tantas coisas, mas lá no final, o Senhor Deus mostrou aos amigos de Jó que nele havia uma confiança intrínseca em Deus, e por aquela confiança ele atravessou aquele mar bravio, aquelas dificuldades, com os olhos voltados para o Redentor que vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele disse: vê-lo-ei com os meus olhos. Quer dizer, eu não serei confundido. Então, quem confia no Senhor não será confundido. Os nossos dias têm sido dias de perturbação, têm sido dias de confusão, têm sido dias de situações adversas em que muitas pessoas estão se deixando levar por estas coisas que aparecem. Mas o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele está firmado na palavra de Deus. Ele está alimentado com a palavra de Deus. Ele tem na sua vida o testemunho do Espírito Santo. E ele precisa demonstrar esta confiança, esta convicção firme em Deus. E quando houver esta confiança em Deus, ele não será confundido. Ela não será confundido. Eu não serei confundido. Nós não seremos confundidos quando vivermos nesta confiança em Deus. Por isso o salmista disse: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. E o verso inicial que li: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Exerce a tua confiança no Senhor. Não se deixe levar por aquilo que é aparente, por aquilo que os teus olhos veem, os teus ouvidos ouvem. Não. Firma-te em Deus, e o Espírito de Deus comunicará com o teu espírito, fortalecendo a tua confiança, fortalecendo a tua comunhão com Deus e dando a você a convicção, a expectativa, a esperança de que em Cristo Jesus nós sempre haveremos de vencer. Não seremos tomados por confusão. Não seremos confundidos em momento nenhum. Mas seremos reconhecidos como aqueles que confiam em Deus, que têm uma expectativa em Deus, que têm uma esperança firmada em Deus. Este deve ser o nosso dia a dia, a nossa conduta, o nosso procedimento, a nossa linguagem, que os nossos ouvidos espirituais possam estar ouvindo a promessa de Deus. Quem confia, quem crê, não se apresse, não se desespere, não se perturbe, mas confia em Deus. E ao confiar em Deus, Ele certamente virá em nosso socorro. Confia em Deus em todo tempo. Pode a noite escurecer, pode o dia estar nublado, pode as trevas tomarem conta do ambiente. Não deixa a tua confiança em Deus. Continua confiante. Você não será confundido. Você há de perseverar, firme, fiel e confiante até o fim. E no fim você receberá
de Deus a bênção, pela fidelidade, pela confiança, pela permanência em Deus, nós chegaremos à presença maravilhosa do Senhor nosso Deus. Então não fique perturbado, preocupado com o barulho, com o alvoroço, com as coisas que acontecem. Não. Preocupa-te em alimentar a tua confiança em Deus. Observe o que diz a Escritura: todo que nele crer não será confundido. Então creia, confie, espere, tenha expectativa em confiança em Deus. E você não será confundido. Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Mas quem confia no Senhor não será confundido. Grave isto. Quem confia no Senhor não será confundido. Os dias podem ser tenebrosos, difíceis, trabalhosos, comprometedores, mas quem confia no Senhor passa por tudo isto e não se deixa dominar, porque a confiança dele está no Senhor e ele não será enganado, não será confundido, não será atraído por outras coisas, porque ele está voltado para a presença do Senhor e nele está a minha, a tua, a nossa confiança. E que Deus continue a ajudar-nos a manter firme esta confiança até o fim dos nossos dias. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.